Na Califórnia, fiéis e instituições adventistas são evacuados devido a incêndios florestais. O Hospital Adventista cria espaço de bem-estar para funcionários com base nos princípios bíblicos. Igreja Adventista abre centro de influência artística e cultural em Chicago. Acompanhe os detalhes destas notícias aqui na ANN. No norte da Califórnia, moradores e instituições adventistas foram evacuados devido a incêndios florestais. Entre eles, o Pacific Union College, o Hospital Santa Helena e a histórica Casa Elms Haven, antiga morada da cofundadora da Igreja Adventista, Ellen G. White. No começo desta semana, um novo incêndio chamado Glass Fire chegou ao oeste de Angwin e ao norte de Deer Park e Santa Helena. Na região estão o Pacific Union College, o Hospital Adventista de Santa Helena, o Museu Nacional Elms Haven, uma escola primária e um centro comunitário, ambos da Igreja Adventista. Mais de 200 alunos que estavam no Pacific Union College e todos os 55 pacientes do Hospital Adventista foram evacuados. Em Deer Park, o prédio original da Escola Adventista de Food Hills e o Centro de Serviço Comunitário da Igreja Adventista de Heaven e muitas casas e edifícios ao redor foram destruídos. Antes, pastores, professores e funcionários da sede administrativa da Igreja Adventista no norte da Califórnia já haviam recebido ordem para evacuar. Vídeos e fotos postados em redes sociais mostram que o fogo chegou bem perto, mas não atingiu Elms Haven, a última residência de Ellen White, cofundadora do movimento adventista do sétimo dia. Até a cerca e a caixa de correio foram queimadas, contudo, a placa com o nome do local ficou intacta. Em entrevista ao canal ABC, o canal 7, o administrador de Elms Haven, pastor Abner Castagnon, disse que um anjo havia protegido e detido as chamas. Castagnon postou um vídeo na página do Facebook do museu falando do milagre. Gostaria de mostrar a vocês a parte da frente de Elms Haven para que vejam que ainda está intacta. De acordo com os rumores, tudo seria queimado, mas não é verdade. Ainda está lá, de pé, graças a Deus e às suas orações. Sigam-me para o início da casa. Vou mostrá-los que ainda está intacta. Há bastante fumaça aqui, mas ainda está muito bem preservada a casa. Até mesmo a cerca das entradas estão queimadas. A cerca está queimada, mas o Senhor conservou a ponte de acesso. Louvado seja o Senhor, porque tudo está bem. Peço que vocês continuem orando. Por meio de suas redes sociais, o presidente mundial dos Adventistas do sétimo dia, pastor Ted Wilson, agradece as orações e louva a Deus por ter poupado das chamas, de forma milagrosa, a histórica casa e museu nacional Elms Haven. No vídeo semanal que Wilson grava, ele falou um pouco sobre isso. Sabemos que, pela graça de Deus, Elms Haven foi protegida, pelo menos até o momento em que esse vídeo foi gravado. E damos glórias a Deus pelas muitas orações ao redor do mundo, à medida que provamos a Deus ao intercedermos. Peço que orem pelas queridas pessoas que moram nas comunidades da parte superior de Napa Valley, que estão vivendo coisas terríveis com esses incêndios, assim como outras pessoas em várias partes do mundo que enfrentam diferentes problemas e desafios. Oásis. Este é o nome de um espaço baseado nos princípios bíblicos de bem-estar, dedicado a profissionais da área de saúde que lidam com o estresse. O local foi criado pelo Hospital Adventista de A Vista, em Louisville, no Colorado, em parceria com o Centro de Saúde Centura e a Adventist Health. À medida que a pandemia de Covid-19 continua, profissionais de saúde enfrentam prejuízos ao cuidarem de pacientes infectados. Pensando no bem-estar da sua equipe, o Hospital Adventista inaugurou a sua sala Oasis, um espaço para rejuvenescer.
Uma sala assim nos dá a chance de investir na própria saúde e bem-estar físico e espiritual. Às vezes, bastam 15 minutos e podemos continuar por mais 2 horas. A Sala Oasis foi inspirada pelos princípios bíblicos de bem-estar, descanso, ambiente, atividade, confiança em Deus, relacionamento interpessoal, perspectiva e nutrição. A sala possui 2 cadeiras de massagem, música e iluminação, calmantes e lanches. O ambiente é voltado para o pessoal da linha de frente que se beneficia especialmente de um espaço seguro e limpo para relaxar antes de retornar a seus turnos. Para a abertura do espaço, uma subcomissão foi montada para planejar a mobília da sala e receber uma grande celebração de inauguração com uma cerimônia de corte da fita. Buscando atrair pessoas para Cristo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, EPIC, criou um centro urbano de influência no subúrbio de Wicker Park, no estado de Illinois. No coração do novo centro está a Casa de Arte EPIC, um centro artístico e cultural que oferece aulas de arte, assim como um espaço de exposição para artistas locais. O pastor da igreja EPIC, Andrés Flores, disse que a igreja quer oferecer um lugar para as pessoas experimentarem cura, criatividade e comunidade. Estamos aqui na Casa de Arte, na cidade de Chicago, no bairro de Bucktown. A ideia surgiu como resultado de uma reflexão sobre uma metodologia que fosse eficiente para conectar e atingir o povo secular aqui da cidade, o povo urbano. Algumas das metodologias mais tradicionais para alcançar as pessoas podem ou não funcionar na cidade e decidimos que íamos criar um local neutro, onde pudéssemos encontrar pessoas da comunidade, onde procurassem a nossa casa e que fosse um local de cura, comunidade e amizade. Look for the Our House to be a place of healing, community and friendship. O compromisso com o discipulado continua o mesmo, mas acho que a oportunidade de levar nossa missão de fazer discípulos no contexto da cidade é mais profunda. Estamos tentando preencher a lacuna entre a igreja, como a conhecemos, e a comunidade. Tentamos ser uma igreja que tem uma missão 24 horas por dia, 7 dias por semana. As comunidades de Bucktown, Wicker Park e Logan Square podem esperar um espaço aberto e divertido para crianças, famílias e jovens adultos expressarem e explorarem sua criatividade. Até agora, oferecemos muitas atividades para crianças e famílias, para jovens e pessoas sem filhos. Vamos oferecer o espaço como um local em que as pessoas possam vir e apresentar a sua arte, onde elas possam colaborar com outros artistas. Vamos oferecer este espaço como um local onde as pessoas também encontrem outros indivíduos criativos. Bem, isso foi tudo por hoje. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais notícias de fé, amor, serviço, bem-estar e esperança. Que Deus abençoe e um abraço. When Anshal was 8, she left her small village and arrived at Varanasi Seventh-day Adventist School. She had no friends, she didn't respect the teachers, and she knew nothing about Jesus. Anshal moved into the dormitory and quickly began making friends. The dorm is a social place where students play games, relax, and do schoolwork. Many of the students spend time reading their Bibles. This was a totally different world to Anshal's previous life in the village, but she found herself enjoying Bible studies and trying to get good grades. Eventually, Anshal gave her heart to Jesus and is so grateful for her experience at the school. Really, God has blessed me so much that I learned so many stories and so many activities in this church, and I like them so much. And my favorite story is Job. Like Anshal,
Many students come to this school knowing nothing about Jesus, but their lives are transformed. They are immersed in a holistic learning experience. In addition to the standard subjects, students learn about health, engage in fun activities, and enjoy delicious meals. Each Sabbath, students attend the Adventist House of Prayer, located right on campus. They often participate in the Sabbath program. Anshel and her friends love to sing for the congregation. We are having these children from the village area and they are learning Jesus, and they know that this is all blessing coming in the name of Jesus to them and to their families. So that's how the message of love and Jesus is going to the rural area from this small school. God has blessed this school with more and more students each year, but unfortunately, the dormitories are overfull. The girls are crammed into a small space with bunk beds piled up against each other. This quarter, a portion of your 13 Sabbath offering will help expand the girls' dormitory, allowing more girls to attend school. Present, we have only one room and we have 25 girls here. But then when the dorms are there, we will have around 60 girls in the dormitories. We will have just the double or triple of the girls studying in this. In this way, we will be educating more students in our school. Please pray for Varanasi Seventh-day Adventist School. Pray that the teachers and students can continue to be a positive light for each other, like they were to Anshel. Please consider what you can do to help the girls at this school. Thank you for supporting projects such as this. Thank you for supporting Mission Offering.
Bom dia, irmãos. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada para poder estar aqui hoje e partilhar convosco a palavra de Deus. E quero também estender essas saudações para aqueles que estão em casa, através das redes sociais, estejam a assistir a esse culto, que mesmo estando nas vossas casas, Deus possa tocar nos vossos corações e que possamos aprender a palavra de Deus em conjunto. Havia um homem cego na multidão que clamava como se pudessem a ele ouvir. Mas mesmo o cego podia então sorrir e perceber que era tempo de um milagre ter. E no entanto algo acontece. A sua voz alguém a ouvir. Feliz gritou mais uma vez, mais alto e com fé: tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha para o meu coração, ouve agora o meu clamor. Tenha compaixão de mim. Não importa quão longe você andou e quantas vezes o negou, pensando ser o melhor. É só clamar, Jesus te ouvirá, e a sua voz tão mansa logo te irá alcançar. Se hoje ouvires a voz de Cristo, não endureças o teu coração. Ele hoje estende a sua mão, basta aceitar e o milagre alcançarás. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha para o meu coração, ouve agora o meu clamor. Tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Se hoje ouvires a voz de Cristo, não endureças o teu coração. Ele hoje estende a sua mão, basta aceitar e o milagre alcançarás. Jesus, filho de Davi,
tenha compaixão de mim. Olha para o meu coração, ouve agora o meu clamor. Tenha compaixão de mim, tenha compaixão de mim. Adultos, para ter algum espaço. É mais uma história também para os adultos, uma história encontrada na Bíblia, um dos milagres que Jesus fez. Eu posso considerar que tenha sido um dos maiores milagres. É a ressurreição de Lázaro. Como alguns de vocês provavelmente já tenham lido a história de Lázaro e já tenham ouvido alguma pregação sobre a história de Lázaro. E a história de Lázaro é uma história muito rica. Eu já ouvi várias pregações a respeito disso. Cada pregação diferente, cada pregação trazia em mim algo diferente. Eu aprendia algo diferente, o poder de Jesus. E provavelmente eu não tenho pretensão de concluir, terminar, contar toda essa história, mesmo porque ela é uma história fabulosa, muito rica, que cada um de vocês que ler essa história terá a sua percepção. E eu vos convido, eu peço-vos que quando chegarem nas vossas casas com mais tempo, possam pegar nas vossas Bíblias e puderem procurar essas histórias. Em João 11, tem vários versículos, creio que são 57 versículos, e fiquem descansados que eu não vou ler os 57 versículos. Vou tentar partilhar convosco alguns pontos importantes na qual nós possamos entender bem a história de Lázaro. E nesse sentido eu convido-vos a abrir as vossas Bíblias para podermos ler em João, capítulo 11, versículo 1. Eu, como já tenho aqui tudo pronto, vou começar a ler e vocês podem seguir. No versículo 1 diz: estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eu quero frisar essa questão. Eis que está enfermo aquele que tu amas. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou 2 dias no lugar onde estava. Quando alguém foi dar a história a Jesus, a dizer que o Lázaro estava doente, Jesus ainda ficou mais 2 dias no lugar onde estava. O versículo 14 diz-nos então que Jesus disse claramente a todos os discípulos que Lázaro está morto. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Quando lhe foi dada a notícia, ele esperou mais 2 dias e quando ele regressou, tinham-se passado, no total, 4 dias. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. A Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu quero vos convidar a fazermos um exercício mental de imaginarmos essa situação. A história, e se lermos a história aprofundada na Bíblia, ela mostra-nos que
Jesus amava aquela família, aquele trio da Betânia, os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Também podemos entender que muitas vezes Jesus, quando ia a Betânia, hospedava-se em casa deles. Ele já partilhou refeições em casa deles, com eles, já sentou na mesa deles. Então a Bíblia diz claramente, aquela família amava Jesus e Jesus também amava aquela família. Agora imaginem, eu posso dizer que Jesus era provavelmente o melhor amigo de Lázaro. Imaginem vocês um melhor amigo seu, ou da vossa família, e alguém está doente na vossa casa, vocês fazem questão que aquela pessoa esteja presente. E mandam chamar o vosso melhor amigo, e ele sabe que alguém está doente naquela família e manda-vos esperar mais 2 dias. É claro que Lázaro morreu. Jesus não chegou a tempo. Isso podia criar mais raiva àquela família. E eu estou a imaginar aquele pensamento de dizer, então, ele vem aqui, sempre que ele precisa, ele entra na nossa casa, ele convive conosco. Lázaro é o seu melhor amigo. Mandamos-nos chamar e ele não aparece. Eu acredito que esse pensamento entrou na cabeça da Marta, porque a Marta é que mais lidava com Jesus, é que mais conversava com Jesus. Imagina a tristeza da Marta, ver o irmão morto, ter que enterrar o irmão. Pelo menos no pensamento de Marta estava, que viesse pelo menos para o enterro. Nem para isso Jesus apareceu. Passaram-se 4 dias. E eu não quero que imaginem isso, mas simplesmente vamos falar superficialmente. Quando alguém é enterrado em 4 dias, claro que não está em melhores condições. Passando 4 dias, Jesus apareceu em Betânia. E alguém foi a correr a dizer a Marta, Marta, sabes quem vem aí? E eu também estou a imaginar aquelas pessoas que gostam, eu vou utilizar esse termo, não utilizando palavras que eu gostaria de utilizar, mas vou utilizar o termo de que gostam de criar casos. Foi a correr a Marta, sabes quem é que está aí? Pois, aquele que se diz vosso amigo. Jesus está aí, chegou. À espera que a Marta tivesse uma outra reação, mas Marta saiu a correr ao encontro de Jesus. E como nós lemos, sabem o que é que a Bíblia diz? E como nós lemos, Marta chegou ao pé de Jesus, disse, se o Senhor tivesse chegado a tempo, Lázaro não teria morrido. Agora imagine o peso de consciência do amigo que não aparece para ver o amigo que está doente, não aparece para o enterro. Eu estou a imaginar, Jesus podia criar aqui várias e muitas situações, desculpas para poder dizer a Marta, para ver se minimizava a dor. Mas Jesus respondeu a Marta, como diz os versículos seguintes, vamos ler primeiro antes de entrar, Jesus respondeu a Marta dizendo, no versículo 23, Jesus disse, o teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe a Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E nesse mesmo versículo, Jesus pergunta a Marta, Marta, tu crês nisso? Disse-lhe a Marta, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Essa história diz-se que é exatamente o princípio da perseguição de Jesus. É o princípio que levou Jesus à cruz de Calvário. Jesus foi perseguido porque fez milagres. Aqueles milagres que ele fez em Betânia, aí começou a perseguição de Jesus. E que essa perseguição valeu a nós que Jesus fosse resgatado
na cruz e ter morrido na cruz para poder nos salvar. Foi por mim e por ti. Todos nós estamos ligados na perseguição de Jesus, todos nós estamos ligados na ressurreição de Lázaro. Deixou seu trono, tornou-se humano, desceu do céu, se humilhou, trocou a glória por minha culpa. Somente Cristo tem tanto amor. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que em uma cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é meu Salvador. Jesus fazia, curava a dor do sofredor, tinha poder de perdoar. Somente Cristo tem poder para me salvar. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é meu Salvador. Sem merecer, foi condenado, se entregou para morrer, ressuscitou e ao céu subiu. Somente Cristo vai voltar. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que em nós
Nós cremos que Cristo é nosso Salvador. Eu creio que Cristo é meu Salvador. A Marta, quando conversava com Jesus, naquele momento eu tenho a percepção, e posso afirmar isso, que a Marta não estava a crer que ele estava com o Salvador presente. O Salvador estava à frente dele. Quando Jesus dizia, o teu irmão vai ressuscitar, a Marta disse, eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar no último dia. Acreditem que essa situação tem acontecido conosco constantemente. Acreditem que nós muitas vezes, Jesus está presente, diz-nos aquilo que nós devemos fazer, mas nós não acreditamos, porque nós não cremos. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós até nos apelamos que Jesus mora na nossa casa, vive conosco, mas a nossa crença não é genuína. Apesar disso tudo, apesar de Jesus amar aquela família, apesar daquela família amar a Jesus, isso não é imunidade para que aquela família não sofresse. Isso não fazia com que não acontecesse sofrimento no meio deles e não acontecesse morte no meio deles. Apesar de serem amigos de Jesus. E vocês reparam que Jesus convivia com aquela família. Jesus entrou várias vezes em casa daquelas famílias. Mesmo assim, a Marta estava com Jesus presente. Jesus dizia, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Mas a Marta não cria nisso. Muitas vezes nós culpamos a Deus, a Jesus, porque nos aconteceu isso na vida. Nós somos cristãos, nós damos o nosso dízimo, nós vamos à igreja, nós visitamos os doentes, nós vamos às cadeias visitar os presos, nós espalhamos a sua palavra. Mas por que que isto tinha que acontecer comigo? E algumas vezes nós cometemos o erro de acharmos que o irmão ao lado, o vizinho ao lado é pior do que eu. E chegamos a dizer isso. Chegamos a julgar os outros porque achamos que eles não são dignos da bondade de Deus. Nós somos. Quando alguma coisa nos assola, alguma tristeza nos assola, nós culpamos a Deus porque nós somos cristãos. Nós achamos que por sermos cristãos, nada de mal nos possa acontecer. Estamos errados. Mesmo o que é que Deus diz em São João 16, versículo 33? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Essas aflições vão continuar nas nossas vidas. Agora, aquilo que Ele nos diz, não se preocupem, por quê? Porque eu venci. Eu venci. Se vocês estiverem perto de mim, se vocês estiverem comigo, vocês também vão vencer. Acreditem, precisam de crer. Como Ele perguntou a Marta, Marta, tu crês? Eu creio. Sim. Que tu és o Deus que virá. Mas Jesus dizia, eu estou aqui. Eu estou a imaginar essa conversa, eu estou aqui. Está escrito na Bíblia o que a Marta dizia, parecia uma conversa teóloga. Estão aí a falar de teologia. Mas a Marta esqueceu-se que a palavra estava presente. A ressurreição estava presente. A vida estava presente. Ele era o único que podia dar a vida ao seu irmão Lázaro. E Jesus diz a Marta, Marta, não te preocupes, que o teu irmão vai ressuscitar. A Marta não acreditou. A Marta não acreditou porque a Marta achava que o tempo que ela precisava para o irmão estar vivo já passou. O tempo que a Marta precisava para que Jesus chegasse em Betânia e poder fazer alguma coisa pelo seu irmão já tinha passado. Aquele tempo que a Marta estava na presença de Jesus não contava. Nós temos esse tempo nas nossas cabeças. Agora veio uma ideia, uma situação
que eu vou ter que abrir um parênteses para contar essa questão. Houve alguma vez que, falando em tempo, alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu estava-me preparado para gravar o meu segundo trabalho. E eu tinha tudo planeado, tudo trabalhado, nesses dias vou estar em estúdio, nesses dias vou fazer isto, vou fazer assado. Nós temos um plano feito de trabalho, então seguimos aquele plano porque existem pessoas envolvidas que dão a sua disponibilidade para poder trabalhar contigo. Então tu tens que cumprir aquele plano à risca. Nós fizemos a nossa agenda, o timing todo que nós fomos criar dava que num certo dia eu teria o disco em casa e num certo dia, como é um trabalho novo, existe a parte de promoção, de publicidade, então eu tinha que promover aquele trabalho. Estava tudo cronometrado nos dias, meses, tudo certo. Eu lembro-me de ter pegado um telefone, e-mails, fazer chamadas para Angola e fazer uma agenda. Eu consegui uma agenda fabulosa. Eu não teria dias de descanso. Teria 2 dias de descanso. Estaria um mês em Angola e num mês eu fazia uma turnê que eu, na minha planificação, era a melhor planificação que eu consegui fazer. Mas acredita que quando, naquele dia que tu estás à espera do disco, o disco chegou, foi entregue lá em casa, eu peguei, feliz da vida, entro no... para quem percebe mais ou menos essa situação, é que naquela altura... Tu pegas no disco, o primeiro disco que vem de um grupo de gravação, tens que pegar e colocar no computador, introduzir os temas, os nomes nos temas e mandar para uma base de dados. Aquela base de dados que vocês, quando pegam no CD, colocam no carro, aparece o nome do artista, aparece a música que está a tocar. Aquela base de dados que tu, quando pegas no CD, colocas no computador, aparece toda a informação que o CD tem, se tiveres internet. Naquela altura, nós tínhamos que introduzir esses dados no primeiro CD. Se tu deixas alguém colocar um CD daquele grupo primeiro que tu, então, e não passar os dados à informação, o teu CD fica sem informação. Então, preocupei-me nisso, sentei no escritório, pus o CD, comecei a colocar os dados, eu dei conta que, quando eu ia procurar os nomes e colocar no computador, acreditem que estava tudo trocado. A faixa 1 era uma música, estava a tocar outra, estava tudo trocado. Imaginem como eu fiquei. Eu tinha uma viagem marcada para Angola há 3 dias. Estava tudo planeado, entregar o CD no dia seguinte para a alfândega para ser enviado em Angola e eu ir em Angola e chegar no mesmo dia que o CD ia chegar em Angola. Imagina a minha frustração. Comecei a fazer telefonemas. Quem é que teve culpa naquilo? Eu procurei nas minhas anotações, eu não tinha culpa, fiquei satisfeito. Comecei a ligar ao indivíduo do estúdio, ele disse que não tinha culpa. Mandou uma informação que estava tudo certo. Como já era noite, não podia ligar à fábrica, esperei o dia seguinte, não liguei, fui pessoalmente, cheguei lá e eu encontrei que eles tinham a culpa. Eu coloquei tudo em cima da mesa, eu tenho uma viagem marcada daqui a 3 dias, eu tenho um encontro, eu peguei na minha agenda, coloquei em cima da mesa. Quem é que vai pagar isso? Quem vai assumir a responsabilidade disso? Porque tudo aquilo era o meu tempo. Era eu a planear. Acreditem que a fábrica assumiu a responsabilidade, mandou fazer os CDs. É claro que não foi nas datas que eu previa. Vocês devem estar a imaginar. É claro que a minha agenda, a minha fabulosa agenda, a minha agenda perfeita que eu achava, tinha se desfeito. Eu fiquei mais 15 dias aqui em Portugal, em Lisboa. O CD apareceu, tempo depois, eu nem tive coragem de voltar a remarcar aquelas minhas datas. Mas mandei o e-mail a informar o que se tinha passado e algumas pessoas responderam. E houve 3 igrejas que me responderam. A dizer, tudo bem, nós compreendemos, esperamos que as coisas corram bem, mas nós queremos que nos envie uma outra data, porque nós queremos que tu venhas da nossa igreja. Eu posso vos garantir que eu tinha uma agenda de, não me lembro ao certo, mas eram à volta de 10 a 12 concertos feitos. Eu só consegui 3. Eu fui muito triste, mas pensei, ok, vou para essas 3 igrejas. Tu tiveste um certo trabalho, infelizmente nós aqui em Portugal é difícil.
quando faz um trabalho, tens rentabilidade desse trabalho. Porque quando se grava um disco, gasta-se alguns valores. E então, ao fazermos esse ministério, tem gastos. Então, precisamos ser rentabilizados. E a Angola, provavelmente, ajudou-me bastante, porque eu consegui ter rentabilidade daquilo que eu gastei ao gravar um CD. Aquelas datas chegaram, eu fui em Angola muito triste, e eu não fui convicto, eu não fui com fé de que Deus estava comigo, apesar de fazer o trabalho de Deus, mas eu não acreditei que Deus estava comigo. Deus esteve comigo quando eu marquei aquela agenda toda. Eu agradecia, Deus está comigo e Ele conseguiu-me essas datas todas. Mas quando eu cheguei em Angola, muito triste, eu fiz aquela digressão daquelas 3 igrejas, uma ao lado da outra, muito triste. Acreditem que nessas 3 igrejas eram aquelas igrejas que Deus tinha agendado para mim. Todas as agendas que eu fiz, provavelmente não dariam nada. Eu acredito que não dariam nada. Porque a melhor agenda que eu tive foram aquelas 3 igrejas. Eu não tive que me cansar muito, andar de um lado e do outro. Porque o tempo de Deus era aquelas datas. A data que eu saí daqui para Angola era o tempo de Deus. Aquelas datas que eu tive naquelas igrejas era o tempo de Deus. E acreditem que as coisas correram maravilhosamente bem. E é exatamente o que estava a passar com a Marta. O tempo da Marta era um, o tempo de Deus é outro. E Deus dizia, eu sou a ressurreição, eu estou aqui. Então Jesus manda remover a pedra. E a pedra foi removida. E mandou desatar o Lázaro. E todos nós sabemos, e para aqueles que não sabem, a história de Lázaro acabou bem. Jesus ressuscitou Lázaro. Eu não estou a dizer que nós tenhamos a sorte de Lázaro nos nossos dias de hoje. Eu não estou a dizer que Deus vá na nossa casa fisicamente. Eu não estou a dizer que vocês vão sentar na mesa para terem uma refeição com Deus fisicamente, com Jesus fisicamente. Mas acreditem que Ele está sempre ao vosso lado. Acreditem que Ele está ao vosso lado. A única coisa que vocês não têm que culpar a Deus é Ele não vos prometeu que a vossa vida vai correr bem. Ele não prometeu que tu vais nascer, vais estudar, vais ter um sucesso profissional, vais casar, vais ter filhos. Os teus filhos não vão ter problemas nenhuns. E quando eu chegar a trombeta a soar, tu vais me ver a primeira vez, mas sem ter problemas na tua vida. Ele não prometeu isso. E nós não podemos agendar uma doença. Nós não podemos marcar, hoje eu não posso ficar doente. Eu quero ficar doente daqui a 15 dias. Isso é impossível. No mundo tereis aflições, mas tendes bons ânimos que eu venci o mundo. É exatamente aquilo que nós precisamos ter. É exatamente aquilo que nós precisamos crer. Reparem, a Igreja do Barreiro, normalmente, é uma igreja agradável de se ver. Quem está cá em cima é agradável de ver. Esses bancos cheios. É uma igreja que enche, é uma igreja com muitos membros. Mas hoje precisamos de dar um nome para podermos vir aqui louvar o nome de Deus. Alguém estava à espera que nós podíamos ter essa pandemia? Ninguém estava à espera do Covid-19. Mas o mundo todo parou. Tudo parou. Muitas pessoas perderam seus familiares. Eu digo, estando aqui e ver essa imagem, que todos nós, para podermos estar protegidos, temos de estar de máscaras. Existe uma receita, um princípio para não termos essa doença, para não apanharmos esse vírus, é lavar as mãos, água e sabão, ou álcool gel, usar as máscaras e distanciamento social. São coisas tão simples. Como também eram coisas tão simples um aperto de mão. Era tão simples um abraço.
Era tão simples, beijinhos entre amigos e familiares. Agora, se nós não moramos na mesma casa, mesmo que tenhamos vontade de um abraço, há rebeldes que fazem isso. Acontece, é natural. Eu não retiro a rebeldia, mas isso é natural. Acredito que as pessoas fazem isso por naturalidade. Aquilo surge, acontece, estamos a abraçar alguém. Nós nunca imaginamos que isso podia acontecer. Por isso é que eu estou a dizer que eu não estou a dizer que Lázaro venha na nossa casa para fazer milagres. Jesus venha à nossa casa para fazer milagres que fez com Lázaro. Não é isso que eu estou a dizer. Nós temos a informação dos nossos governantes e temos a informação da palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel, é fundamental. É importante nós seguirmos o que a Bíblia nos diz. A Bíblia também diz-nos que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E nós só temos que agradecer aos nossos profissionais de saúde, a todos aqueles profissionais que fazem parte para que nós possamos ter a nossa vida de volta. Aqueles profissionais que fazem com que os nossos sonhos que foram suspensos, eles continuem a ser realizados. Aqueles que, de uma forma ou da outra, de tão cansados que eles estão, ainda conseguem nos dar um sorriso. Conseguem espalhar a amizade e conseguem garantir que a humanidade continue. Deus está presente, Deus vai continuar a nos ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte. E eu quero vos dizer exatamente para termos cuidado e que as coisas possam correr bem e que cada um de nós possa imaginar Jesus na sua casa, cada um de nós possa caminhar com Jesus para quando nós nos apercebermos daquelas pegadas na areia, quando nos faltarem uma pegada, nós não culparmos a Jesus. As pegadas na areia são 2 pegadas, depois fica só uma e depois nós chegamos no fim, culpamos a Jesus. Tiveste a caminhar comigo até aqui, mas a uma certa altura tu não estiveste comigo. E Jesus diz-nos, aquelas pegadas que estão no chão eram minhas. Naquele momento da tua aflição, eu te carreguei ao colo. É exatamente isso que os nossos profissionais de saúde fazem. Os nossos profissionais de saúde fazem, orientam-nos, espalham sorrisos, espalham alegria e que cada um de nós faça a sua parte e que possamos estar todos prontos para que nada de mal nos possa acontecer, para que esse vírus não consiga entrar nas nossas casas. E se entrar, Deus é grande, Deus é poderoso e Deus é milagroso. Ele consegue fazer qualquer milagre. Comigo, contigo, se estivermos com Deus, Ele vai nos ajudar e vai nos proteger. A palavra de Deus é fundamental e as suas promessas Deus cumprirá. Tudo que foi escrito, tudo que Deus prometeu no seu livro sagrado, Ele cumprirá. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus prometeu
te proteger. Deus prometeu de fazer o vencedor. Nossos heróis, nossos heróis, na linha da frente, Deus vos proteja. Nossos heróis, nossos heróis, na linha da frente, Deus vos proteja, arriscando suas vidas para salvar, repondo sonhos que foram suspensos, espalhando amor, distribuindo sorrisos, garantir a esperança à humanidade. Nossos heróis, nossos heróis, na linha da frente, Deus vos proteja. Nossos heróis, nossos heróis, na linha da frente, Deus vos proteja. Nossos heróis, nossos heróis, com Deus no comando, vai ficar tudo bem. Nossos heróis, nossos heróis, com Deus no comando, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Essa tem sido a frase mágica. Vai ficar tudo bem, mas para isso devemos nos proteger. Que Deus esteja conosco e vos proteja. Junto a Cristo, eu quero estar.